já passar para vocês aí as outras informações além da bola, né, Vani? Bom dia! Olá, bom dia. Mas o principal foi mesmo, olha, a amarelinha, né, que suou. Eu não sei se a amarelinha dos torcedores suaram mais do que a dos jogadores, hein? Mas enfim, vamos falar, claro, do jogo de ontem, até porque eu dei uma passada aí em alguns estabelecimentos brasileiros pela região, né, de Broward, para ver como que a torcida tava desanimada, Roger. Desanimada depois do empate, claro, né, gente? Mas olha, a Copa continua. Daqui a pouco vamos falar com mais detalhes aí. O nosso comentarista esportivo vai ser requisitado aqui, ó, dar sua opinião, viu? Vamos dar um pitaco. Pois é. Mas falamos também sobre esse drama das crianças na fronteira, que, é claro, atingiu seu ápice nesse final de semana, já que aqui nos Estados Unidos a gente comemora o Dia dos Pais. É um dia dos pais para muitos pais imigrantes que passaram sem os seus filhos do lado, né? Visitas foram recebidas, a imprensa foi recebida em um dos centros de detenção de crianças na fronteira e o debate ficou fervoroso, Roger. Até a Melania Trump se pronunciou. Pois é, eu ia comentar que eu vi que ela disse alguma coisa defendendo que não separasse mais os pais dos filhos, né? Até a Melania se pronunciou sobre o assunto, para você ver aonde que chegou. A gente conta com detalhes, fala sobre a Melania, o Jeff Sessions, fala também sobre líderes religiosos que se pronunciaram nesse final de semana contra a medida de separação das crianças, né? E isso depois daquela polêmica do Jeff Sessions, que disse que a Bíblia prevê isso, ou seja, que essa atitude tem amparo bíblico. Olha só. A história pegou fogo. Meu Deus. Também falamos sobre o Walmart, um homem que foi detido por fazer retornos fraudulentos no Walmart. Já tinha feito mais de 1.000, faturado mais de $1 milhão. Quer saber qual é a história? Meu Deus. Eu conto daqui a pouquinho, assim como também conto que uma pesquisa revelou uma lacuna salarial em todos os Estados Unidos. E aqui na Flórida, para poder manter um aluguel de 2 quartos, um assalariado teria que trabalhar 104 horas por semana. Bastantinho, hein? É muito tempo, hein, gente? Nossa. Quer saber mais sobre isso? Só daqui a pouquinho, depois do comercial. Já voltamos, continue aí. 1 minutinho, a gente já volta. E aí, Siri? Estou aqui. Como faço para baixar o app da Rádio Gazeta no iPhone? Entre agora na minha Apple Store e digite Rádio Gazeta News. Ela é a número 1. Espero vocês na Apple Store. O app da Gazeta é levíssimo. A rádio que toca você. Jornal Gazeta News. 24 anos informando os brasileiros nos Estados Unidos. Através do jornal impresso que circula toda semana nos principais pontos da Flórida. Acompanhe todas as notícias sobre entretenimento, social, imigração e muito mais. Acompanhe tudo também no GazetaNews.com. Baixe agora nosso aplicativo, iPhone ou Android. Gazeta News. A notícia certa em todo lugar. Gazeta News, a rádio que toca você. Às 10h30 da manhã, de segunda a quinta, Gazeta Geral. Um resumo de todas as notícias que interessam a comunidade brasileira na América. Gazeta Geral. Apresentação: Vani Ramos. E ela está de volta agora em definitivo. Vani Ramos e o Gazeta Geral. Opa, de volta definitivo, e a gente começa falando sobre esse drama que ocupou todos os veículos de comunicação dos Estados Unidos nesse final de semana. E não foi o drama do Neymar. Foi um muito mais sério. Foi um drama muito mais sério, mais complicado. Um relatório confirmou que em 6 semanas, pelo menos 2.000 crianças foram separadas de parentes na fronteira dos Estados Unidos. Esse drama é antigo, né? A gente já havia falado na semana passada sobre esse problema. As crianças que têm sido separadas da família, ou seja, detidas, quando os pais são detidos entrando, né, pela fronteira ilegalmente. E desde abril, devido a uma ordem da nova administração,
todas as pessoas que estão entrando nos Estados Unidos ilegalmente têm que ser processadas, né? Antes havia uma prática que, às vezes, dependendo da situação, a família ou a pessoa era retornada para o seu país. A partir de agora, com as novas determinações, todo mundo tem que ser processado. E aí é que começou o problema. Porque, para ser processada, a pessoa precisa ficar detida e, nesse processo, as famílias estão sendo separadas. Na quinta-feira passada, teve uma denúncia de que uma das mães teria dito que a criança dela foi tomada dos braços dela enquanto amamentava, né? Forte. E outras crianças foram levadas, segundo relatos, para tomar banho, ou para tomar uma medicação, ou para se alimentar, enfim, que eles tiravam as crianças da família usando esse tipo de desculpa e a família não mais vê as crianças. Essas foram as queixas, né, prestadas pelos imigrantes, mas para provar que não é bem assim, o Departamento de Imigração abriu um desses centros para visita pública entre aspas, né, para visita de senadores, de deputados e de algumas pessoas, alguns veículos de comunicação que estiveram lá presentes, mas não podiam nem entrevistar os imigrantes, nem tirar fotos lá dentro. As imagens que você vê aí na nossa live são fotos anteriores, não é da visita de ontem, mas alguns repórteres puderam visitar e conversaram com crianças e alguns deles realmente comprovado que entraram desacompanhados, ou seja, eles estão ali detidos, mas não porque foram separados da família, mas porque teriam entrado sozinho, né? O caso de alguns adolescentes que vêm às vezes com primos, com tios ou só com amigos mesmo, tentando a vida aqui nos Estados Unidos. Então é isso, olha, 1.995 menores foram separados dos adultos de 19 de abril a 31 de maio. As separações não foram categorizadas entre idades ou faixa etária, foram simplesmente, a ideia era simplesmente separar os adultos para que os adultos fiquem detidos e possam ser processados como manda a nova determinação. Claro que essa política de tolerância zero do Donald Trump e do Jeff Sessions causou muita controvérsia. E até os líderes religiosos se pronunciaram essa semana, Roger. Pois é, essa da Bíblia aí foi de um líder religioso? Não. Essa da Bíblia foi do General Attorney, que é o procurador-geral do governo Trump, o Jeff Sessions, que na quinta-feira, para justificar a atitude do governo, falou que é uma política bíblica, que tem amparo bíblico para isso, porque na Bíblia, em uma das passagens da Bíblia, Jesus diria que as pessoas, ou Deus, né, como ele fala, Deus diria que as pessoas têm que obedecer às leis. Então, que esse afastamento das crianças era uma punição pelas famílias ou pelos adultos não estarem cumprindo as leis. Pois bem, vários líderes religiosos se pronunciaram, inclusive alguns líderes que fazem parte do Conselho Religioso da Casa Branca, porque há um conselho religioso na Casa Branca, né? O próprio Trump se diz religioso, né? Enfim, há controvérsias, mas enfim, ele se diz religioso, ele tem um grande apoio de religiosos e o próprio conselho da Casa Branca, religioso da Casa Branca, falou que não há amparo bíblico para essa atitude, que é desumano separar pais de filhos, e que realmente na Bíblia se fala que as pessoas têm que cumprir a lei, mas que também algumas passagens da Bíblia são usadas ou distorcidas para reforçar políticas desumanas. Esses foram declarações de alguns líderes religiosos. Um deles, inclusive, bem conhecido, o Franklin Graham, que é filho do famoso Billy Graham, que é o grande líder metodista aqui, aliás, líder cristão, né, evangélico aqui dos Estados Unidos, e que é um defensor do Donald Trump, apoiou a campanha do Donald Trump, mas até ele se pronunciou e falou que é vergonhoso e é terrível ver famílias destruídas e que ele não apoia isso. Então tá aí vários pastores se pronunciando e dizendo que não há amparo bíblico para isso, que essa passagem citada pelo Jeff Sessions foi distorcida. Também historiadores falam que em épocas de escravidão se usava a mesma prática de usar passagens religiosas isoladas, né, para justificar alguns atos de escravidão. É completamente distorcido da realidade, né? E o cara pega uma
pega uma passagem isolada, né? Então, por exemplo, lá em países onde a mulher que pode ser morta porque ela traiu, se é lei daquele país, então tá certo, porque ela desobedeceu a lei, tem que cumprir a lei. Então, totalmente fora de contexto, né? A situação aí, o comentário do senhor. Esse é o comentário do Jeff Sessions, né? E em reação ainda sobre esse problema das crianças na fronteira, até a primeira-dama se pronunciou. Ela falou que, através de porta-voz, claro, né? A senhora, Mrs. Sempre me atrapalha. Melania Trump. A primeira-dama Melania Trump falou que odeia ver crianças separadas de suas famílias e espera que ambos os lados da questão possam finalmente se unir para alcançar uma reforma imigratória bem sucedida. Isso falou através da sua porta-voz, a Stephanie Grisham, à rede CNN no domingo. Ela também declarou que acha que os Estados Unidos precisam ser um país que segue todas as leis, mas também um país que governa com o coração. Então vamos ver aí se a dona Melania, né, vai influenciar de alguma forma o marido para tomar posições menos contundentes, né? Porque apesar de toda a polêmica, o problema já existia antes, tá vendo? Vamos deixar claro também que não é uma prática nova, já acontecia antes, só que foi reforçado com essa política de tolerância zero, né? Antes acontecia num número bem menor. Sim. E agora acontece nesse número aí exorbitante, como a gente já falou, quase 2.000 crianças em apenas 6 semanas. Acho que é a primeira vez que ela se manifesta dessa forma, assim, né? Principalmente contra, né? É a primeira vez que a Melania Trump se manifesta em qualquer questão política, mas isso porque uma das linhas de campanha da primeira-dama é o bem-estar de crianças. Então, ela trabalha em projetos sociais, em todas, ela faz há uns 2 meses, mais ou menos, ela anunciou que todo o seu trabalho de primeira-dama seria voltado em uma campanha em favor do bem-estar das crianças nos Estados Unidos. Imagina, então, pintando em 2020, Melania versus Michelle. Não iríamos tão longe. Não é para tanto, né? Não é para tanto, mas é importante o pronunciamento da Melania, já que é uma postura contrária, né, à posição do marido, e como você bem lembrou, é a primeira vez que ela se posiciona em qualquer questão política. Muito bem. 10 horas 47 minutinhos, Gazeta Geral para você nessa segunda-feira, um pouquinho de ressaca depois da partida do Brasil, mas tem muito mais no mundo do que Copa do Mundo, né? Será que tem? Tentei. Olha, mas tem sim, viu? E é aqui na Flórida. Isso porque vamos falar agora de um problema que afeta você diretamente. Me afeta o Roger, afeta todo mundo, seja mexicano, brasileiro, americano, quem quer que seja. E a gente fala de uma lacuna salarial. Há muito se discute que o salário mínimo nos Estados Unidos é muito baixo, realmente é. O salário mínimo nacional é de 7,25, na Flórida é 8,25. Um relatório recente revelou que em todo o país não há um estado sequer onde um assalariado possa pagar o aluguel, manter o aluguel de um apartamento de 2 quartos. Sei muito bem como é isso. Nenhum estado. E a Flórida aparece em 16º lugar nessa lacuna. Segundo o relatório, no estado da Flórida, os moradores teriam que trabalhar 104 horas por semana para manter um aluguel de 2 quartos. Tá falando só do aluguel? Só do aluguel. Ou aluguel, mais as outras coisas? Para manter, para se vida, manter, né? Para manter a vida. Sim. Claro. Isso porque, segundo os padrões de salários dos Estados Unidos, para se viver bem no país, você não pode gastar ou comprometer mais de 30% da sua renda com aluguel. Então é para se manter, né? Para manter um aluguel e viver, claro, né? Porque tem que pagar carro, tem que pagar seguro, tem que pagar comida, né? Tem que comprar roupa, tem que comprar a camisa da seleção. Bom, achei que tu ia vir com a camisa do Ibis hoje. O Ibis, mais ou menos, né? O Ibis a gente deixa para depois. Mas então, isso aí deve ser um base de uns $1.200, mais ou menos, esse aluguel? Mais ou menos isso. Na verdade, $1.118, segundo o Fair Market Rent.
o FMR, que é um índice que eles usam para medir o preço médio de aluguéis da Flórida em relação aos salários, não só da Flórida, mas de todos os estados americanos, né, em relação à renda das pessoas. Então, aqui na Flórida, o preço médio de aluguel é de $1.118, um aluguel de 2 quartos, claro. Dependendo da localização, você vai pagar menos ou vai pagar mais. Esse é um preço médio. E para manter uma vida decente da sua família, pagando um aluguel de $1.118, uma família teria que ganhar $3.726 por mês, no mínimo. No mínimo, sim. Aí para dar mais ou menos os 30% do valor do aluguel, né? Exatamente, que isso corresponde a $44.716 por ano. Porém, com o atual salário mínimo da Flórida, que é de $8,25, e claro, a carga de trabalho normal de na maioria dos países, aqui também é de 40 horas, né? Sim. 40 horas, 52 semanas. Então, para manter esse valor de $44 mil por ano, um trabalhador teria que ganhar $21,50 por hora para manter esse nível, esse padrão de vida. Que é 3 vezes mais a quantidade do salário mínimo. E ganhando o salário mínimo, teria que trabalhar 104 horas por semana para poder manter um aluguel aí e uma vida decente da família. O que ameniza um pouquinho, não vou dizer que ajuda, né? Mas ameniza um pouquinho é que geralmente a gente pega salários agregados, aí a renda familiar dá um aporte melhor para a família, né? Claro, se pegar uma pessoa só aí fica bem mais complicado, mas né? Tem muitas situações onde uma pessoa o homem só que provém, tem que trabalhar para ser o provedor da família, principalmente quando as mulheres engravidam, né? Que às vezes é mais barato ficar em casa do que sair para trabalhar, né? E ter que pagar alguém para cuidar do filho. Então, nesses casos aí, que é uma grande parcela da população, né? E sabe qual é o estado que tem os aluguéis mais baratos, ou mais caros, ou mais baratos? Mais caro? Califórnia, não? São Francisco, na Califórnia. Exatamente, a Califórnia. Eu até imaginava que fosse Nova York, mas não é. É a Califórnia. Em São Francisco, uma pessoa precisaria ganhar $60 por hora para manter um apartamento de 2 quartos. Uau! 60 por hora. A Califórnia não é também esse paraíso, hein? Acho que eu vou mudar de ideia. E o estado com o menor índice, ou com o menor aluguel, seria o Arkansas, ou Arkansas, como estamos de mudança para Arkansas. Onde o preço médio é de $720 de aluguel médio, né? De 2 quartos? De 2 quartos. Aluguel médio. Sim, tem mais caro e tem mais barato, né? E para viver, então, no Arkansas, não se precisaria muito. $13,84 por hora garantiria uma vida razoável aí no Arkansas. Vamos mudar para o Arkansas. Gazeta News com nova sede, Arkansas. Vamos mudar então, hein? E aqui de Broward a gente fala também sobre uma série de roubos que vem acontecendo, Roger. Não envolve brasileiro, né? Não envolve brasileiro, mas envolve um jovem pra lá de espertinho, de 23 anos, o Thomas Frödecker. Esse é do Walmart, não? Esse é do Walmart. Ele que foi detido por retornos fraudulentos. Eu trouxe essa notícia porque eu achei até curiosa, né? E não é dessa não. Walmart, ok, Walmart, agora sim. Agora aí. Mais de 1.000 devoluções. Mais de 1.000 devoluções foram feitas em várias lojas do Walmart. Qual que era o golpe do jovem, Roger? Ele comprava computadores, tirava uma peça ou outra, dizia que o computador não funcionava, ou sei lá o que, e acabava retornando, ou sei lá como. Essa era uma das formas. Ou ele não se sabe bem ainda, não foi esclarecido exatamente como que ele fazia. O fato é que ele acabava tendo os retornos, fazendo os retornos fraudulentos, ou até itens que não tinham sido comprados no Walmart, entendeu? Sim. E aí acabava falsificando lá o retorno e teria feito isso em mais de 1.000 lojas do Walmart em diferentes cidades. Que barbaridade. Com 23 anos. 23 anos somente. Com isso, ele teria lucrado aí mais de $1 milhão, $1.300.000. Isso segundo o Departamento de Polícia de Yuma, onde ele foi detido.
Sim, imagina, se a tua Walmart viu, olha, porque geralmente acontece do Walmart creditar o valor numa conta, no cartão de crédito, né? Aí o cara, pô, 1000 vezes pro mesmo cara, deve ter alguma coisa errada, né? Uhum. Pois é, né? Há a possibilidade, inclusive, de que esses objetos tenham sido comprados com cartões fraudulentos. Diferentes também, não, né? cartões fraudulentos, né? Porque faz parte também, muitas pessoas desses grupos, né, que atuam com cartões fraudulentos faziam isso também. Compravam objetos com o cartão e aí depois iam lá ou revendiam os objetos ou iam e devolviam o objeto em algum lugar e acabava pegando o dinheiro equivalente àquele objeto. Então ainda não foram revelados os detalhes de como ele fazia essas transações, mas de fato aí o jovem mais de $1 milhão teria faturado. E pode ter outras pessoas por trás aí desses crimes, né? Usa essa mente inteligente, porque é uma mente inteligente, outras né? coisas, usa né? pra coisa boa. Se tu teve essa ideia e fez tudo isso pra ir contra a lei, com certeza, se usar no caminho certo, vai ter grande sucesso também. Trabalhar a favor da lei também vai ajudar bastante, viu, gente? Mentes criminosas, né? Assim como desse homem que está sendo buscado pela polícia. Uma recompensa de $3 mil está sendo oferecido por um homem que roubou pelo menos 6 estabelecimentos em Broward. Vários vídeos, o departamento de polícia tem divulgado vídeos e imagens dele para ajudar na captura, né? Desde o dia 10 de junho, o jovem teria, os jovens, né, são 2 jovens, teriam roubado, desde o dia 31 de maio até o dia 10 de junho. Nesse período de 10 dias, eles teriam roubado 6 estabelecimentos, entre loja de conveniência, posto de gasolina e também até uma Walgreens, uma rede de farmácia, né? Uma das lojas da rede de farmácia. Esses crimes aconteceram em Laurel Hill, Tamarack, na sua vizinhança também, né? Na sua vizinhança, em Fort Lauderdale e em outras cidades, foram 6 cidades, todos no condado de Broward, em North Lauderdale também. Até um 7-Eleven foi roubado. E detalhe, gente, esses jovens não esperam que as lojas estejam vazias ou que não hajam clientes em volta. Eles simplesmente chegam, apontam a arma e levam, né, o dinheiro, assim como levaram os caixas registradores aí das várias lojas. Não há muito indício da aparência da pessoa, porque eles entram no local com luvas amarelas e com capuz e outros... Tapa tudo. Um capuz que cobre todo o rosto, né? Então não dá para ver detalhes do rosto, nem a cor da pele, claro, fica mais difícil identificar também nesse sentido. Mas a polícia pede aí que alguém que possa ter alguma informação, um tip, né, como eles chamam, sobre esses jovens, possam ligar aí para o Departamento de Polícia de Broward e fazer a sua denúncia anônima. A recompensa é de $3 mil. Opa! Todo mundo ligadinho nas luvas amarelas aí na rua. Quem que anda usando luva amarela aí, né? Falando em amarelo, vamos falar daquele assunto, né? Opa! Ai, ai. Né? Aquele assunto que a gente tem que falar. Que a gente é de seleção brasileira mesmo, que eu tô falando. Brasil, né? Zil. Falando da amarelinha, a comunidade se reuniu, torceu, mas ficou meio desanimadinha, hein, Roger? Mas vamos lá, pessoal. Ainda tem muito jogo pela... Olha aí, ó, tem até vídeo. Essa aí foi uma das imagens, foi logo após o gol, né, da Dinamarca, o gol de empate. Da Suíça. Da Suíça. Desculpa. Eu só vi tava pensando na Dinamarca, não sei porquê. Da vermelho. Da cruzinha vermelha lá, também é parecido, né? Então tá aí, ó, a galera brasileira tensa, de olho no telão, sem acreditar no resultado, mas que, gente, não é um resultado
tão complicado assim para um primeiro jogo, né, Roger? Agora vamos aos comentários. Exatamente, não dá pra fazer terra arrasada. Primeiro jogo, estreia sempre é nervosa. A Suíça é um grande time. Pra vocês, claro, ela não tem muita tradição, mas em 2010, quando a Espanha foi campeã do mundo, primeiro jogo da Copa, a Suíça venceu a Espanha por 1-0. A Suíça foi eliminada da Copa sem tomar um gol. Sabia disso, Fanusa? Em 2010, eles passaram, defesa, então. Sem nenhum gol, passaram a primeira fase, na segunda fase eles empataram 0-0, foram derrotados nos pênaltis, sem tomar um gol foram eliminados. Eles têm uma defesa muito boa, uma equipe que joga junto há muito tempo. Esse o Shaqiri, que é o atacante deles, já é a terceira Copa do Mundo. Então assim, muita calma, tem muito nervosismo envolvido na estreia. Tenho certeza que o Tite, como excelente, já vejo nas redes sociais chamando o Tite de burro e não sei o que. Calma, relaxa, foi pessoal. O primeiro jogo, relaxa, né? Tem muito jogo pela frente. O Brasil, tenho certeza que vai deslanchar e vai fazer muito bonito ainda, deixar a gente muito feliz ainda. Claro, e a gente, claro, não é um caso de se nivelar por baixo, mas se for comparar com outros jogos, sim, exato, a não foi tão ruim, porque a Alemanha, por exemplo, perdeu pro México, assim, antes da Copa, quais eram as 4 seleções que todo mundo apontava como favorita? Brasil, Alemanha, Espanha e Argentina. Nenhuma venceu, nenhuma. Brasil empatou, Argentina empatou, Espanha empatou e a Alemanha perdeu. Então assim, vamos debriar, vamos calmar, né, pessoal? Tem muita Copa pela frente ainda, vai dar muita alegria ainda pra gente aí, o Brasil, tenho certeza. E falando em Alemanha e México, né, rolou aí uma história de que os sismógrafos teriam registrado um pequeno tremor na cidade do México, Roger. Imagina a galera pulando. De tanta felicidade que o México sentiu de conseguir vencer a Alemanha, já ia falar a Argentina, hein? A Alemanha por 1-0, né? Foram saltos maciços e esse post já foi retuitado aí mais de 27 mil vezes, que a alegria foi tamanha, todo mundo pulando, que teria causado o que se chama de terremoto artificial. E não é inédito isso, Roger, já aconteceu aqui nos Estados Unidos. Eu já ouvi falar disso em 2011, durante um jogo de futebol americano, né? Que eles chamam de um evento de Beast Quake, que foi quando o Seattle Seahawks um dos jogadores fez lá um touchdown que garantiu a vitória, e uma explosão, a comemoração da explosão, né, a explosão da comemoração, aliás, causou essa vibração aí que pode ser sentida por sismógrafos. Muito bacana. Olha, eu não sei se vocês puderam, quem pôde ver o jogo do México ontem. O hino do México foi uma coisa emocionante, eu acho. Sabe quando disse que a pessoa ganhou no hino? Foi o jogo de ontem, porque os jogadores com o olho cheio d'água, a torcida, parecia que eles estavam jogando no México, gritando o hino, cantando, eles emocionados. Foi um partidaço do México, uma das melhores partidas da Copa até agora. Olha, essa aí é alguma das imagens em um dos locais, claro. Eu passei em alguns estabelecimentos brasileiros. No início do jogo, o Brasil ganhando 1-0, a torcida estava para lá de animada, mas aí só bastou o empate. Esse videozinho tá parecendo um velório. Exatamente, pra galera ficar com essa cara aí de velório. Mas, gente, só começou e empate não é tão ruim, né? Faturou lá um pontinho, né? O adversário mais difícil do grupo. Vamos com tudo que vai dar Brasil ainda. E sobre essa novidade do árbitro de vídeo, eu gostei, hein? Ao VAR, exatamente, tá dando polêmica já, né? Hoje já teve de novo no jogo da Suécia. A Suécia ganhou da Coreia hoje de manhã por 1-0. Grupo da Alemanha, né? E a Suécia aí liderando junto então com o México por auxiliar do árbitro de vídeo. Não tinha sido pênalti, pediram, o juiz foi lá, consultou e acabou marcando pênalti para a Suécia hoje de manhã. Que aconteceu ontem também no jogo do Brasil, né? A torcida estava pedindo lá a consulta, a FIFA, aliás, se pronunciou, falou que houve sim a consulta ao árbitro de vídeo, mas que o lance foi legal. Isso eu tô falando em relação ao gol da Suíça, né? No qual havia uma queixa aí da torcida de que houve falta, né? E que o gol deveria ser anulado. Mas a FIFA diz que não, que o vídeo de árbitro aí foi consultado e que estava tudo certo, tudo legal. Exatamente. Para quem não tem, tentando explicar bem rapidinho, para quem não entendeu muito bem como é que funciona, né? No lance do Brasil ontem aconteceu o gol, realmente teve aquele braço que parecia um empurrão. Aí o que acontece? Só é consultado o árbitro de vídeo quando a equipe que está lá na televisão diz pro árbitro,
a gente tá em dúvida, dá uma olhadinha, porque de repente não foi a melhor decisão, e aí o árbitro vai ver a tela. Como o pessoal da TV concordou com o árbitro, disse, não, beleza, é um lance interpretativo, pode ser como não é, e você tem a decisão final, então por isso que o árbitro não foi nem consultar, porque ficou essa coisa de, quando tem interpretação, não se usa muito o árbitro de vídeo, né? Só quando é um lance realmente aí decisivo, né? E também deixando claro que, apesar de ser um árbitro de vídeo, a situação só pode ser decidida naquele momento, sim, né? Não tem isso de depois que o jogo acabou, voltar atrás, resultado, nada disso. Se a bola rolou depois, foi o gol. Só pode ter uma decisão até começar o jogo de novo. Se o árbitro deu ali, começou, depois bola rolou, já era aquele lance ali, acabou. Então, mesmo que seja uma interpretação também errada do árbitro do vídeo, mas fica mais valendo, não tem mais chororô. Exatamente. Então aí é só esperar a gente pro próximo, que é sexta-feira, né? Pra gente. Claro. Pra gente, né? A Copa não para nunca. Não para mesmo, né? Eu também tenho acompanhado alguns jogos aí emocionantes. Mas pra gente ainda continua até, aliás, na próxima sexta-feira, aí 8 horas. Acho que é. Brasil e Costa Rica. Supostamente um jogo fácil, né? Vamos com tudo que o Brasil vai fazer ser fácil o jogo. Esperamos. Eu, só por via das dúvidas, vou continuar usando essa camisa sem lavar até o dia 15 de julho. Não. Mas tem que ter uma superstição? Tem que ter uma superstição pra ajudar, pra empurrar a seleção. Não dá pra comprar umas 3 igual e ir trocando assim? É uma ideia, né? É uma ideia, mas assim, não funciona a mesma coisa, entendeu? Amanhã eu venho com o prendedor do nariz fazer um programa. Brincadeira, gente. Eu lavo assim a camisa, não só como eu tenho outras também, né? Vamos aí. Mas lá. Olha, fica a mensagem, não desanima não, vamos torcer sim pela seleção, se bem que 8 horas vai ser osso, hein? Muita gente trabalhando também sexta-feira, né? Domingo fica fácil, todo mundo de folga, ou pelo menos a maioria, né? De folga, então fica fácil torcer. Mas olha, não desanima, gente, vamos para frente, porque a Copa continua, tem muito jogo ainda, são mais 6, né? 6 partidas. Até a final, né? Até porque eu acredito que a gente vai estar na final. É isso aí, né? Isso aí. Vamos com todo o Brasil em busca do Hexa. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vamos passar lá na nossa rede social e mandar um abraço aí para todos que nos acompanharam. Alexei Carvalho, Marilda Barcelos, Maurício Barros, Maria Alva Brito, a Laísa Cunha. Olha, Maria Alva Brito, quanto tempo que não te vejo, hein? Um abraço, saudades. Joana Martins, Silvia Orcioli, Bruna Lousada, Rodrigo Zanas, Carlos Martins, Willa Carmen. Willa, é isso mesmo? Willa? Willa Carmen, Marilda e tanta gente mais por aí. Um abraço, um beijo, obrigado pela companhia de vocês. Eu volto amanhã, 10h30, com muito mais informações aqui no Gazeta Geral. Beijão, vocês continuam com a gente no nosso Planeta News até o meio-dia, através da app do nosso site gazetanews.com. Fiquem ligadinhos na nossa programação, que tem pedido musical, resumo de novela, curiosidade, tudo isso pra você. A gente volta logo depois do break. Beijão e até amanhã com Gazeta Geral. Tudo o que você precisa para o marketing da sua empresa ou do seu negócio. A Lighton pode te ajudar. Websites, mídia digital, consultoria, vídeos, SEO e muito mais. Entre em contato com os nossos agentes e ganhe 30 minutos de consultoria. 1-800-9